Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Nos últimos dias, muitos perseguirão os que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis ao testemunho de Jesus. Tu, porém, deve estar no meio dos perseguidos, são eles os que serão salvos por Jesus. Lembre-se das palavras de Paulo em 2 Timóteo 4,8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Estou aqui para mais um episódio do nosso querido podcast Tu Porém. E como os irmãos bem sabem, esse mês de janeiro nós lemos o livro Projeto Sunlight, esse livro tão pequenininho, mas tão maravilhoso, irmãos. E os irmãos sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com o nosso ilustríssimo diretor jovem, Lucas. E aí, Lucas, como você está? E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. E olha só, novamente para falar de um livro que me cativou, né? E no capítulo anterior, mais ainda, né? E agora, né, para a gente dar continuidade na história, eu estou aqui com a Mel, que cuida da parte das crianças, né, Mel? Na adoração infantil, a gente tá sempre junto lá. E aí, Mel, de boas? Eu estou bem, irmãos, e vocês? E hoje eu estou aqui com a Duda, essa menina inteligente, muito esforçada, leitora, hein? Ela é leitora, irmãos. E aí, Duda, tudo bem com você? E aí, Mel, eu tô bem, graças a Deus. Gente, isso virou meme, eu acho que virou meme entre os bastidores. Então eu estou aqui pra apresentar a nossa best-seller, Paulinha. E aí, Paulinha, beleza? Oi, Duda, beleza? A Duda lembrou do best-seller. Só quem só quem ouviu todos os episódios do Tu Porém, do Vida de Jesus em dezembro do nosso calendário do Advento, só quem ouviu todos sabe a história desse meme fantástico. Então é isso, irmãos, bora lá, sem mais delongas, bora começar a falar desse livrinho maravilhoso. Bom, irmãos, a gente terminou o último episódio bem pra baixo e a gente vai continuar um pouquinho pra baixo ainda, mas já quero dar, ao longo do episódio, eu vou dar alguns outros alertas de spoiler, mas já vou dar aqui spoiler máximo. Hoje é o nosso episódio 28, nós vamos falar dos capítulos 8 até o capítulo 11, e vamos finalizar o livro. Então, se você não quer saber o final do livro, porque você quer comprar ele, quer ler ele, que eu super apoio, porque é fantástico. Irmãos, a gente falou bastante nesses podcasts, mas eu acho que a gente não falou 1/3 do que é o livro. Esse livro é fantástico. Então, para aqueles irmãos que não querem ter spoiler, não querem saber do final do livro, pode parar de ouvir o podcast neste momento. Vai lá, lê o livro. Quando você terminar, você volta aqui que a gente vai estar aqui no nosso canal do YouTube esperando por você, belezinha? Então tá aí, quem continuar a partir de agora é por sua conta e risco. Não vale nos acusar de estragar a experiência de leitura de ninguém, hein? Já fica aí o alerta. Bom, irmãos, como a gente viu, a Sunlight, por conta da perda da filha dela, ela acaba se afastando de Jesus. Só que Deus é tão maravilhoso que ele usa a filhinha dela, a Carol, para fazer com que ela se aproxime de Jesus novamente. E aí ela
a Sunlight volta a estudar a Bíblia. E aí ela volta a fazer isso junto com o Michael. E aí a gente vê esses dois cada vez mais juntos. Aí você fica, ai meu Deus, né? Romance, gostamos de romance, irmãos. E aí, eu já tô tentando avançar bastante, assim, um pouco na história. Vai chegar um momento que o Michael, ele não era alcoólatra, mas ele bebia, né, bastante, bebia socialmente. E a Sunlight, ela era fumante. E aí eles estudando a Bíblia, eles chegam num ponto em que eles percebem que eles precisam escolher. Se eles realmente serão seguidores de Jesus, eles chegam à conclusão que eles precisam deixar esses vícios. Então eles decidem. O Michael larga a bebida, ele para de ir a bares, né? Ele para de beber socialmente. E a Sunlight para de fumar. E eu achei isso muito bonito porque tem muitos irmãos, né? Que tem que passar por esse mesmo processo, que é um processo muito difícil, né, irmãos? Largar um vício não é nem um pouquinho fácil. E eles tomam essa decisão. E aí as coisas começam a mudar um pouquinho. E, de novo, o sábado acaba aparecendo aqui na história novamente. Agora eles vão estudar um pouquinho mais de forma aprofundada o sábado. O Michael, ele tem um amigo chamado Joey, que ele é pastor de uma igreja evangélica, que também descobriu sobre o sábado. E aí eles vão estudar juntos. Mas, não vou falar mais muito sobre isso, mas um ponto que eu queria chegar, porque assim, irmãos, vocês percebem que até aqui não apareceu nenhum membro da igreja. Eles não são adventistas do sétimo dia. E não apareceu nenhum membro da igreja adventista do sétimo dia para eles, para falar para eles sobre o sábado, por exemplo. Mas estudando a Bíblia, eles, né, esbarram nesse tema. Essa é a segunda vez. E eu tenho entre aspas, uma experiência, porque essa experiência não é minha. Eu estou assistindo a essa experiência. Tem uma moça, uma mulher, que eu sigo no YouTube. Ela tem um canal de literatura. É um canal de literatura muito bom, muito reconhecido no YouTube. E essa mulher, ela era ateia. E faz uns anos, ela começou a ler a Bíblia de forma literária. Porque assim, irmãos, a Bíblia, como a gente já falou aqui várias vezes, a Bíblia são 66 livros. Esses 66 livros, eles são sagrados para nós que somos cristãos. Mas para o resto do mundo, que não é cristão, não é um livro sagrado, é um livro, né? Uma coletânea de livros. E para ela é desse jeito, porque ela era ateia e ela começou a ler a Bíblia de forma literária. Por quê? Irmãos, na cultura pop, o tanto de referência que tem a Bíblia não está escrito. A gente tem várias sagas de livros, filmes que sempre remetem à Bíblia, às histórias da Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia porque ela percebia que ela perdia várias referências, né, desses livros por conta de não ter esse conhecimento da Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia de forma literária. Então, tipo, ela não estava acreditando, né, nos milagres, enfim. Aí chegou agora no finalzinho desse ano, ela gravou um vídeo, eu não lembro agora de qual livro da Bíblia ela estava lendo, não sei se era Ezequiel ou se é um anterior, eu não lembro, que ela fala que agora ela não é mais ateia, agora ela é agnóstica. E nesse último episódio que eu assisti, ela fala, ela questiona, ela fala assim, gente, eu não entendo uma coisa. O sábado é porque ela ainda tá no Antigo Testamento, tá, irmãos? Ela terminou agora de ler Ezequiel e ela vai ir pra Daniel agora, acho que agora em janeiro ou fevereiro, não sei. E aí ela fala assim, gente, uma coisa que eu não tô entendendo é que o sábado aparece muitas vezes na Bíblia. Ele é muito importante para Deus. Diversas vezes Deus fala que eles tinham que guardar o sábado, que eles tinham que voltar a guardar o sábado de forma correta. E como que isso mudou? Por que mudou do sábado para o domingo? Ela faz essa pergunta no vídeo. E
E assim como a Meg, como a Sunlight, ela tá estudando sozinha. Não tem nenhum membro da igreja estudando com ela. Até onde eu sei, né, irmãos? Mas pelo que ela fala, não tem ninguém. Ela tá estudando por conta própria. Ela tá lendo a Bíblia por conta própria. E ela chegou a essa conclusão do sábado. E aí, quando eu li Projeto Sunlight, na hora eu lembrei dessa experiência dela. Ela ainda ela não se tornou cristã, irmãos. Não disse isso. Ela não diz que ela realmente acredita em Deus, agora ela é agnóstica. Para os irmãos que não sabem, os agnósticos, eles são pessoas que eles nem acham que Deus não existe, mas também eles não acham que ele existe, sabe? Aquela coisa que essa dúvida, eles não sabem se Deus realmente é real ou se Deus não existe. Eles não... Meio que, tipo, se Deus existir, beleza, mas se ele não existir também, beleza também, minha vida vai seguir. Pro agnóstico, é assim. Assim, na minha leitura também, provavelmente eu expliquei bem porcamente o termo, mas, em resumo, é isso. Então, irmão, eu achei isso tão fantástico, porque, assim, todo mundo que lê a Bíblia, uma hora se depara com a verdade do sábado. E às vezes você é leigo, às vezes não tem ninguém te acompanhando, mas essa verdade chega até você. E, perdão, meninos, eu falei demais, divaguei demais. E agora eu vou finalmente dar a palavra de vocês. Desculpa aí. Eu achei muito interessante essa parte. Porque assim, gente, tô falando de mim, tá? Eu me cativo muito com os personagens. Então, quando eu tô lendo uma história, eu gosto muito de me inteirar e de olhar, perceber como age tal personagem para ver se esse personagem parece muito comigo. E eu amei de verdade o personagem do Joe, o amigo do Michael. Ele é pastor de uma igreja evangélica e ele começa a entender, estudar sobre a verdade do sábado. E aí tem uma parte no capítulo ali que ele fica lutando contra ele mesmo para falar para a congregação ali, para as pessoas, né? Ele já está há 5 anos ali congregando ali, pastoreando aquelas pessoas, e ele descobre a verdade do sábado. E na igreja dele, igreja evangélica, eles guardam o domingo. Só que ele fica lutando contra ele mesmo todos os tempos, porque ele tem medo de falar e as pessoas colocarem ele pra fora, né? E aí a vida dele, por conta desses motivos, iria acabar ficando um caos, né? E mais... Sabe o que me remete bastante na história é que a esposa dele, me ajuda, eu esqueci o nome dela. A Jean. A Jean. Ela também fica falando pra ele, não, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você vai estragar a sua vida, você vai estragar a vida da nossa família. E aí o Joe fica relutando. Aí o Michael e a Sunlight que tinha perdido a filha dela, né, ficou, que tinha entrado naquele clima de tipo assim, será que Deus me ama mesmo, né? E aí depois ela depois do tempo da história, nesse caso aqui agora, ela começa a falar juntamente com o Michael pro Joe, para que ele fale realmente para as pessoas sobre a verdade. E aí, gente, me lembra muito uma frase de um grande pastor, onde ele diz que quando a Bíblia é aberta na vida de uma pessoa, fica-se uma marca. E ficou uma marca na vida do Joe. Tanto é que ele não conseguia esconder mais essa marca que estava dentro dele, essa verdade que estava dentro dele. Então, eu fico me perguntando, será que nós realmente estamos aptos, estamos fortes para resistir ao próprio Deus? Porque o que o Joe estava tentando fazer é resistir à vontade de Deus, né? Porque o que Deus queria ali é que ele falasse a verdade. Porque ele falasse a verdade sobre o sábado para a congregação, né? Tanto é que depois ele vai lá, fala a verdade para as pessoas e acontece justamente o que vocês, os irmãos, devem estar pensando agora. Ele é deposto, né? Ele acaba saindo da igreja, os membros colocam ele para fora e o Joe, ele não fica bravo. Cinco homens
anciãos da igreja vão até lá na casa dele, né? Batem na porta dele e explicam toda a situação. E aí o Joe, a esposa dele, a filhinha dele, né, também, eles não ficam bravos. E aí, porque já sabiam o que ia acontecer, né? Depois que ele falou tudo aquilo. Irmãos, me perdoem se minha voz estiver meio estranha, mas é que acontece que eu acabei fazendo um procedimento e minha voz está um pouco usada, mas esquecem isso, tá? Bom, continuando. E o Joe, ele começa a entrar num estado de libertação, né? Porque após ele contar essa verdade, tudo na vida dele começa a mudar. E tudo na vida da Sunlight, do Michael, da Jean, que é a esposa do Joe, da Carol, da filha da Sunlight, no caso, tudo começa a mudar. Da Sybil. Então, assim, começa a criar algumas coisas que culminam pro fim, né? E o final do livro, gente, que incrível, tá? Eu não vou falar sobre spoilers, tá? Não vou dar spoilers aqui, mas é incrível, gente. Eu amei essa parte. Eu não sei você, Mel. E aí? Então, gente, é incrível. O livro inteiro é incrível. Eu achei interessante agora, me veio à mente com o Lucas falando da Jean, da mulher do Joe, e ela tem a reação, foi agora mesmo. Foi a revelação divina, brincadeira. Eu fiz um paralelo com ela, com a mulher de Jó. Exatamente, com a mulher de Jó. Porque ela vai muito contra o que o Joey tá achando. E assim, né? A gente vai discutir mais pra frente o que vai acontecer. Mas eu acho interessante também que o próprio Jader fala nos capítulos anteriores que o mundo em si tá passando por transformações, porque tem muita gente buscando a Bíblia por si só. Não tem a ação da igreja, mas sim Deus está dando, né, o amigo da terra, como ele fala, que eu tenho pra mim, que é o Espírito Santo. Eles vão tendo a vontade de ler a Bíblia. Eles vão buscando por si só, como aconteceu com a Sunlight e com a Sybil. E é maravilhoso esse livro. Eu tenho que levantar outro pronto também, não tenho muito a ver com isso. Mas o Michael, nos capítulos passados, esse casal incrível, ele dá uma Bíblia pra Sunlight. Uma Bíblia de couro, com as folhas finas. Eles falam que ela fica muito... Ai, a Bíblia é incrível. E pra falar desse casal maravilhoso, eu me emociono, gente. A minha amiga Fernanda não está aqui, mas eu tenho que falar dela, porque nós somos entusiastas. Elas são as fanfiqueiras do grupo. Fanfiqueiras. O Michael, depois dessa... Eu tô ficando até emocionada. Depois que eles conversam com o Joe, e o Joe... Alerta de spoiler, tá, irmãos? Se você não quer saber, spoilers. É o momento de você pausar, vai fazer outra coisa, tá bom? Lê o livro e depois você volta. Depois que o Joey fala pra congregação dele, ele é expulso, tudo, a Sunlight e o... Ai, meu Deus. O Michael, eles estão conversando e... Até que chega ao ponto que a Sunlight o Michael vai fazer um pedido pra ela e ela fala: o quê? Você foi tão bom pra mim que eu faria qualquer coisa que você falasse, eu aceitaria qualquer coisa. Aí ele fala: e casar comigo? Gente, que emoção. Eu acho muito fofa a relação deles, porque, irmãos, é a transformação que Jesus Cristo, né, que o Espírito Santo faz neles, até o ponto deles virarem um casal incrível. É muito bonitinho. Ai, gente. Ô, gente, essa parte chega até a ser engraçada, porque, tipo, é como se girasse um pininho, assim, na cabeça da Sunlight, tipo, nossa, eu sempre te amei, e tal. Fala, Fê. É muito fofinho, irmãos. Finalmente, Sunlight, finalmente. A Fernanda saiu lá do fundo pra vir comentar, irmãos. A gente devia começar a gravar os bastidores. Sim, com certeza. Que o Flash, mano. Gente, é maravilhoso o livro em si, essa parte do desenvolvimento do relacionamento deles. Mas voltando assim, né, tirando essa parte, os pais do Michael dão uma casa pra eles nas montanhas, e é uma casa incrível. E eles chamam o Joey, né,
que não é mais pastor, a Síbil e, assim, os amigos deles que eles estão ali, né, lendo. Mas, pulando agora, eu tô cortando, fazendo muitos cortes, mas eu acho interessante que o Michael, a Sunlight dá o passo inicial pra ele lendo, né, pra ele ler aqueles capítulos, e ele não lê junto com elas. Ele vai por conta própria. Ele vai sozinho. Eu acho isso muito interessante, porque ele sabia que tinha a Síbil e a Sunlight estava ali lendo, mas ele nunca participou até o ponto que ele fala da cerveja. Ele vai lá e fala. Até aquele ponto, ele não tinha estudado junto com elas. Mas agora eles vão casar e vai ser tudo incrível. E eu fico muito feliz pela Carol também, porque a Carol sempre gostou do Michael. Eu só queria dar uma pinceladinha numa coisa que eu tô anotando aqui. Que eu anotei. E aí depois a gente já volta pra esses momentos de felicidade do casal. Mas, enfim, umas anotações que eu fiz sobre... gente, eu acho que eu tô atrasada ainda, mas eu não consegui falar isso, eu preciso falar isso. É sobre a morte da Jane, que eu tava lendo e aí tava falando, tipo, eles falaram um verso, eu não sei onde é que tá esse verso, mas que fala que se uma semente ela cair sozinha, assim, ela cair e não morrer, ela fica lá sozinha. Mas se ela cair e morrer, ela começa a produzir frutos. E aí eu lembrei do livro Grande Conflito, que eu parei de ler, assim, acho que no capítulo 5. Mas até onde eu li, uma parte que tava falando assim, o sangue do cristão é semente. Então tinha uma parte que eles estavam falando, tipo... eles estavam tentando matar estavam matando os cristãos, estavam tentando exterminar os cristãos, mas quanto mais eles tentavam, mais cristãos surgiam. Então eu lembrei dessa parte, que o sangue do cristão é semente, e também da parte que eles estavam conversando, a Sunlight ficou tipo, nossa, mas ela era só uma criança e tal. Aí eles começaram a levantar a hipótese, Síbil, ela começou a falar que, tipo, se Deus impedisse tudo que Satanás faz, que lá no céu Satanás estava propondo uma coisa, e pra Deus mostrar que isso tudo era mentira, ele deixa Satanás fazer ele deixa Satanás fazer algumas coisas pra provar que isso é mentira. E a morte da Jane, mesmo que esse livro seja fictício, aqui, assim, é real, entendeu? Eu não sei se os irmãos conseguiram entender, mas é isso. Eu não sei se vocês já ouviram, mas é aquele velho ditado que minha mãe sempre falava pra mim. Deixe que o tempo mostre quem são os verdadeiros. Entende? Uhum. Os de verdade vão aparecer. Os de verdade eu sei quem são. Então, os de verdade eu sei quem são. Então, assim, Deus, ele permite, né? Ele permitiu que Satanás fizesse o que fez pra mostrar quem era a verdadeira face do diabo, no caso, né? Foi o que aconteceu, né? Irmãos, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que já começar a encerrar, porque estamos aqui esgotando o nosso tempo. E como os irmãos perceberam, esse livro é muito bom, a gente tem muita coisa pra falar. Irmãos, a gente não chegou... Pelo menos eu falei do que eu anotei, eu só falei uma coisa. Do que eu anotei. Só foi aquela introdução gigantesca, né, que eu dei. Mas que isso possa instigar os irmãos a saber mais sobre o livro. E aqui, como eu já estou com a palavra, eu vou deixar aqui as minhas observações finais. Bom, irmãos, a gente, antes de começar a gravar esse episódio, a gente ficou meio discutindo se a gente vai contar o final pra vocês ou não. E eu tinha falado, vamos contar, porque os irmãos vai instigar eles a ler. Só que agora me mordeu um outro bichinho e falou assim, não conta não. Deixa eles descobrirem. Eu vou contar assim, só por cima, irmãos. O final do livro nada mais é do que Jesus voltando. Eu não vou contar detalhes das coisas todas que acontecem, porque são muitas lições. Só para os irmãos saberem, depois de 2 anos que o Michael e a Sunlight se casam, eles vão morar em definitivo na Casa das Montanhas, porque a perseguição começa. E assim, irmãos,
É maravilhoso, é maravilhoso. E a autora, né, descreve a volta de Jesus, óbvio, né, irmãos, com as nossas limitações. A própria Bíblia fala que a gente não vai conseguir imaginar como vai ser. A Bíblia explica, né, os sinais, explica por cima como vai ser a volta de Jesus, mas a gente só vai saber mesmo quando esse dia chegar. E esse livro, irmãos, você terminar ele, você fica, Senhor Jesus, volta logo, que eu quero muito ver o Senhor voltar. Porque o final é fantástico, irmãos, é fantástico. Eu dei esse grande spoiler, né? Eu falei do final, mas eu não quero. Vou até falar aqui pra vocês, meninas. Não contem muitos detalhes. Vocês podem falar, mas não se atenham muitos aos detalhes. Que os irmãos, sério, esse livro, o livro eletrônico dele é muito baratinho. Na Amazon é muito baratinho. No app da Casa Publicadora Brasileira é muito baratinho mesmo. Vale muito a pena. Você consegue ler pelo seu celular. Na Casa Publicadora também tem ele lá. Enfim, é sério, irmãos. Esse livro vale muito a pena. Muito a pena. Leiam. Esse é o meu disclaimer final. Leiam Projeto Sunlight, porque é maravilhoso. A Paulinha deu uma pincelada aí no final, só que ainda tem muita coisa pra acontecer, né, gente? Ainda aconteceu muita coisa. Mas, infelizmente, pode ser que isso... Pode ser não, tenho certeza que isso vai acontecer com alguém. Infelizmente. Mas é realmente muito triste. E... tem uma parte... Essa parte eu posso falar. Sim, a parte da perseguição só vai chegar quando Jesus falar que zerou lá a obra de intercessão. Então isso eu posso falar, né? Quando então... Jesus sai... Ai, irmãos, isso é legal. Cortar. Como eu falei já em outros episódios, a gente vê o lado celestial, né? A gente vê o lado dos anjos. E o Jader vai falando, ele vai percebendo que as coisas estão acontecendo no céu. Ah, irmãos, enfim. Vai lá. Enfim. Isso foi no capítulo 10. E aí fala, né, quando eles tiraram essa base pra falar que depois que 2 anos se passaram. Gente, fala uma coisa que, assim, eu chorei, sabe? Ficou com o coração pesado. Mesmo sendo fictício, entendeu? Fala assim, o príncipe acabou de sair do templo. Com o solene decreto, continue justo fazendo injustiça. Continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continua a santificar-se. E aí continua no parágrafo seguinte, que fala assim: a humanidade agora não tem uma segunda oportunidade. Eu acho isso muito triste, porque um dia as pessoas que não têm salvação, elas... Não é que as pessoas não têm salvação, é que elas não aceitaram a salvação. Isso aí. Todos nós temos a salvação. A salvação é de graça e a gente só tem que aceitar a Jesus. Só que tem pessoas que não vão aceitar. Lá em Gênesis 6, no verso 6, fala que o Espírito de Deus não ia agir sempre no ser humano, porque o ser humano é mau. E esse capítulo mostra muito isso. É só isso, é realmente muito triste. Encaminhando, né, pro final do livro, e eu acho interessante pontuar que citam no livro o grande conflito. Eles chegam num ponto, né, que o Joey já saiu da igreja, não tá mais, e eles estão estudando ainda, né, eles por si só, e as pessoas da igreja do Joey, alguns que já tinham estudado sobre o sábado, sobre isso na Bíblia, começam a se juntar a eles, uma amiga da Sunlight do serviço. Então não ficam só o grupinho pequeno deles, que era só a Cibi, o Michael e a Sunlight. Vai aumentando o grupo. E infelizmente também quando chega a perseguição, alguns do grupo chegam a sair. Como por exemplo, eu citei a mulher do Joey, a Jean. Eu fiz o paralelo com ela da mulher de Jó, porque é exatamente isso que acontece com ela. Ela chega a ficar ali com eles, ela aceita, né, que eles tirar do pastorado dele, mas quando tá apertando, tá chegando ali, as coisas estão ficando difíceis realmente, ela volta pra cidade, ela abandona, que aquilo não é vida pra ela. Ela não fala nessas palavras, né, mas o contexto geral. E é muito triste, porque são pessoas que nem, por exemplo, ela chega a conhecer
a verdade, sabe tudo que vai acontecer, tá ali firme, entre aspas, né? Mas ela entrega, ela sai porque aquilo não é pra ela. Não só ela que acontece, tem outros que chegam, são novos na fé, né? E entregam. É muito triste isso, e é triste pensar que isso vai acontecer de verdade, né? Claro, é um livro fictício, mas como é que fala nos filmes? É inspirado na realidade, né? Então, Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Então isso vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Vai chegar o tempo difícil que muitos vão abandonar. Enfim, gente. É muito bom o livro. Leiam. O final é maravilhoso. O que eu queria falar, não posso falar porque é spoiler. Então vocês têm que ler, irmãos. Por favor, porque vale a pena. Vale muito a pena esse livro mesmo. E é isso. Bom, o final pra mim foi a parte mais, assim, o clímax maior que aconteceu no livro e mais, né? Porque a gente fica pensando, né? Eu até falo até mais próximo de vocês, irmãos, porque como adventistas do sétimo dia, nós falamos para as pessoas sobre a volta de Cristo Jesus. Damos estudos bíblicos sobre o que vai acontecer. Inclusive, nessa parte do livro, eu vou contar spoilers da Bíblia. Porque nessa parte do livro diz que começa a cair as pragas, né? E as pragas, elas começam a cair em locais. E as pessoas, elas começam a ficar alarmadas. O mundo inteiro vira um caos, né? E aí a gente entende na trama como os personagens estão agindo mediante ao cair dessas pragas, né? E a história vai culminando, vai acontecendo ali pro final, né? Vai avançando para o final inevitável, né? Um final inevitável e também, digamos assim, improvável, porque a gente nunca imaginaria o que aconteceu, o que aconteceu no final, né? Eu não posso dar esses spoilers aqui pra vocês, né? Se eu falar, a Paulinha me mata, mas eu tenho que dizer pra vocês, irmãos, e o que eu tirei de mais importante nesse livro é que o seguinte: nós, como adventistas do sétimo dia, nós ensinamos, estudamos e nós abreviamos a volta de Cristo Jesus. Nós temos a grande esperança que Ele vai voltar um dia. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa experiência que eu tive com esse livro foi muito do que a Fernanda disse. Poxa, você termina o livro com a esperança de, tipo assim, Senhor Jesus, volta logo para que isso realmente aconteça, né? Porque a gente fica pensando, poxa, todas essas coisas vão acontecer, mas tudo vai acontecer da forma como Deus escreveu, né? Como Deus planejou. Porque Deus, ele já meio que já assistiu esse filme, então ele contou o spoiler da história pra gente, né? E a gente tá esperando acontecer esse ato. E aqui nesse livro, a autora, ela conta de forma genial, né? E cativa a gente de uma forma tão grande que a gente realmente espera que aconteça, né? E eu devo dizer para vocês, irmãos, para que vocês leiam esse livro e tenham um verdadeiro encontro, como eu tive, né? Porque eu relembrei os meus momentos de infância onde eu aprendi sobre a volta de Jesus, né? E para que vocês, irmãos, tenham esse reencontro de como é saber que Jesus vai voltar. Porque quando tudo na história começa a acontecer, você fica, caramba, é agora. Nossa, olha lá, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E caramba, a gente fica pensando, uau, imagina se isso acontecesse agora. Imagine se isso acontecesse nos nossos dias. Se a gente tivesse vivo para ver tudo isso. Inclusive, irmãos, não é um grande spoiler, tá? Mas é só uma pitadinha. Uma personagem diz a seguinte frase: eu posso ver o rosto de Jesus. Cara, incrível. Quando tudo começa a acontecer, quando não existe mais esperança, uma luz no fim do túnel, aliás, uma luz nas nuvens aparece e
o inevitável acontece, que é a volta de Jesus. Então, para mim esse livro foi incrível, tá, irmãos? Leiam esse livro. E que vocês possam compartilhar esse podcast, compartilhar essas mensagens com as outras pessoas, né? Quem sabe alguém que precisa de esperança aí possa ler esse livro também e ter esperança na vida. É isso aí. Irmãos, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Tuporém. Os irmãos perceberam que a gente tá muito empolgada. A gente, nossa, passamos um pouquinho aí do tempo. Mas, irmãos, não se esqueçam, continuando aqui a frase do Lucas. Curtam esse episódio, comentem, compartilhem, para que mais pessoas ouçam sobre Jesus, que mais pessoas aceitem a Jesus e aguardem a volta de Jesus, assim como nós estamos aguardando de forma tão ansiosa. E já para anunciar para os irmãos o nosso próximo livro que nós iremos ler pelos próximos aí 3-4 meses, mais ou menos, será o livro O Grande Conflito. E eu acho muito legal as coincidências de Deus, porque a gente leu Vida de Jesus em dezembro, quando a Duda sugeriu pra gente ler Projeto Sunlight, e aí eu comecei a ler Projeto Sunlight, e o começo de Projeto Sunlight é praticamente uma revisão da vida de Jesus, porque elas estão lendo os evangelhos, né? E aí a gente tem agora o final do Grande Conflito e agora o próximo livro. Não foi de forma intencional, foi uma ideia de projeto que eu tive por causa do treinamento prático que a gente teve na APL. E aí vem agora o Grande Conflito, irmãos. Então, se você que está ouvindo esse podcast, quer saber mais sobre a volta de Jesus, quer saber o que vai acontecer antes de Jesus voltar, quais são os sinais da volta de Jesus, como se preparar, enfim, se você quer saber tudo isso e o porquê, né, de todo esse conflito estar acontecendo, a gente falou assim de forma bem pincelada nesses episódios, mas se você quer saber com mais detalhes, fiquem ligados nos nossos próximos episódios, que nós vamos estudar o livro missionário deste ano, que é O Grande Conflito. Então espero, irmãos, vocês no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus e é isso, até mais, tchau, tchau.